Profic, na realidade, era uma proposta de substituição da Lei Rouanet. O governo federal, por intermédio do Ministério da Cultura, não estava feliz com os resultados obtidos por intermédio da Lei Rouanet, porque uma das questões principais que ficou evidente no Profic e que não constava na Lei Rouanet era a perspectiva do dirigismo cultural. Poder direcionar esses projetos dentro de uma perspectiva que eles achassem que fosse mais interessante. E aí trabalha com essa questão da relevância cultural. A própria lei, na sua primeira versão, esse projeto de lei que é o Profic, trazia a perspectiva de escolher os projetos de acordo com a sua relevância cultural. E isso foi muito criticado, porque a questão da cultura tem que ser uma questão de Estado e não de governo. Voltando ao ar, o último bloco aqui do programa Questão de Opinião. Agora vamos realizar uma entrevista aqui. O produtor aqui em questão é Paulo Bocato, né? Produtor aí com inúmeras obras do currículo, entre curtas, documentários e agora longas, né? Sócio das produtoras Glass Entretenimento e Neoplastic, né? Neoplastic especializada mais em animação. Titular do Conselho Superior de Cinema e Audiovisual e ex-presidente do Conselho do Congresso Brasileiro de Cinema. Né? Essas são algumas dos títulos aí referentes ao Paulo. Tudo bom? Paulo, tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vindo aí. Inicialmente, assim, já que você está envolvido com essa questão do cinema, especificamente, que foi pouco discutido, acho até então, mais a respeito de distribuição, a lei do audiovisual, né? Uma pergunta, qual os fundamentos da lei do audiovisual e no que ela diferencia em relação à lei Rouanet, assim, para a produção cinematográfica? Tá. Bom, no caso do cinema, mais especificamente do cinema de longa-metragem, você tem uma série de mecanismos diferentes da lei Rouanet. O cinema de longa-metragem hoje está fora totalmente da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, em cinema e audiovisual, está restrita a curta-metragem, documentário até média-metragem, ou seja, até 50 minutos, e festivais, né? Então, todo o cinema de longa-metragem está no âmbito da Lei do Audiovisual e de uma série de outros mecanismos que foram criados recentemente. A diferença básica é que a Lei do Audiovisual não é uma lei de patrocínio, ela é uma lei de investimento. Então, o que acontece? O investidor, a empresa, ela adquire títulos do filme, ela adquire papéis, como se fossem ações na Bolsa. Então, a partir do momento em que ela compra esses papéis, utilizando com isso recursos de incentivo fiscal, ou seja, recursos que ela pagaria de imposto de renda, ela tem uma participação no filme, ela compra uma cota desse filme. Ela se torna sócia do filme. Dentro da lei do audiovisual foi criado também, quando foi retirado o longa-metragem da Lei Rouanet, foi criado um outro artigo, esse que eu falei, o artigo 1º, que é o artigo 1º-A, que, na verdade, aí não é um investimento, é um patrocínio puro e simples. Ou seja, aí nesse caso, o patrocinador investe e não tem a participação, digamos, acionária ou como cotista do filme. Fora isso, o cinema de longa-metragem hoje conta com uma série de outros investimentos, uma série de outros mecanismos possíveis. Você tem o artigo 3º da própria lei do audiovisual, que permite que a distribuidora de cinema, porque a distribuidora de cinema, quando ela arrecada um recurso aqui no Brasil, e ela tem uma sede fora do país, por exemplo, Fox, Warner ou Sony, ela remete os lucros que ela obtém no mercado brasileiro para a matriz. E paga, obviamente, um tributo sobre essa remessa. O artigo 3º permite que ela pegue uma parte desse tributo e, em vez de remeter para a sua matriz, ela reinvista na produção brasileira. Cria uma leve distorção, porque aí a gente fica torcendo para o Homem-Aranha fazer sucesso, porque eles vão ter mais dinheiro para investir na produção brasileira, mas, de qualquer forma, é um mecanismo importante porque você coloca um agente de mercado também no processo de escolha dos projetos que vão ser incentivados. Foram criados mais 2 mecanismos recentemente, que são o artigo 3º-A, que é o mesmo mecanismo da lei desse artigo 3º, só que no caso das emissoras de TV. Então, quando a emissora de TV adquire produtos estrangeiros, uma parte desse imposto pode ser investido na produção brasileira. Esse artigo 3º-A está começando agora a ser implementado, ainda não foi efetivamente utilizado, mas possivelmente no ano que vem vai ter uma utilização. O artigo 39, que é exatamente a mesma coisa, só que no caso para as emissoras de TV por assinatura, o 3º-A ele é aberto, e mais prioritariamente para a TV aberta.
E foram criados ainda, a gente tem mecanismos de FUNCINES, que são fundos privados de investimento ao cinema, também um caráter de investimento, o cara bota o dinheiro, esse dinheiro é em parte subsidiado, e ele tem a possibilidade de retorno desse recurso na bilheteria. E o fundo setorial do audiovisual, que acredito que é o mecanismo mais importante, que é um fundo com dinheiro gerado pela atividade, porque toda vez que você exibe um filme, um comercial, qualquer coisa, seja em qualquer mídia, TV, vídeo, o que for, você paga uma taxa. E essa taxa vai para este fundo, né? Então, é um fundo com recurso que é gerado pela própria atividade, não é dinheiro, não está pegando dinheiro de nenhuma outra área. E esse fundo, ele faz investimentos em projetos também de forma retornável. Você, se ele investe 1 milhão no seu filme, você tem uma parte subsidiada, mas você tem que devolver uma parte desse dinheiro, o que incentiva também que você tenha filmes mais preocupados em atingir o mercado. Então, o cinema tem uma gama bem complexa e vasta de possibilidades de financiamento hoje, né? No caso do fundo setorial, qual a maneira do produtor ter acesso a esse fundo? Assim, qual o mecanismo? Enfim, tem uma série de mecanismos. No caso específico do produtor, são chamadas que são feitas 2 por ano, inicialmente, onde você pode inscrever o seu projeto, você apresenta o projeto, ele é avaliado por uma série de critérios que tem pesos diferentes. E ele passa por parecer de pessoas ligadas ao mercado e por um comitê de investimento, que vai analisar o seu plano de negócio. Então, ele vai analisar suas possibilidades efetivas de retornar aquele dinheiro. Então, não passa por uma análise puramente artística, mas é uma análise mercadológica, que, obviamente, leva em conta com grande peso os aspectos artísticos do filme, mas no sentido de que esses aspectos artísticos levem a um potencial do filme gerar, enfim, bilheteria, gerar público e ter retorno de mercado, né? Falando então sobre sua gestão no Congresso Nacional de Cinema, né, Congresso Brasileiro de Cinema, o que era exatamente discutido nesse congresso? Quais as organizações que participavam? Né, sua participação vem até da sua gestão anterior no ANABD, na Associação Brasileira de Documentaristas. Eu tenho uma atuação na política de cinema há bastante tempo. Eu acho que o Congresso Brasileiro era uma associação que tinha todas as vertentes do mercado, desde associações de escolas de cinema até de sindicatos de distribuidores e tudo mais. Quando eu entrei, tinha havido uma cisão por causa de uma discussão política que houve em relação da questão da Ancinav. Então, distribuidores, exibidores tinham saído do Congresso Brasileiro de Cinema. Eu recomecei uma aproximação entre todos os setores, porque acho que o Congresso tinha um sentido de discussão mais do que de proposição. Era um lugar para realmente as ideias se encontrarem e serem debatidas mais do que defender um ou outro lado apenas. Mas, enfim, eu já saí há bastante tempo. Porém, tudo que a gente discutiu no Congresso, tanto na minha gestão quanto nas gestões anteriores, tem um reflexo hoje na coisa da política cultural, da política para o audiovisual, né? Eu acho que foi colocada uma diferenciação no começo, aí, no outro bloco, pelos convidados, da questão do incentivo versus a política cultural, né? O que é só incentivo, ou seja, o cara vai lá, dá um incentivo e meio que acabou, e o que é uma política cultural mais ampla. E eu acho que hoje no cinema a gente tem, pelo menos na instância federal, o privilégio de ter realmente uma política efetiva cultural, onde está se pensando em todas as etapas, todos os níveis, né? Todos os segmentos do mercado, tanto desde a produção até a ponta final, que é a exibição, em todas as suas janelas, vídeo, TV. Isso foi uma conquista que veio, inclusive, da atuação dentro do Congresso Brasileiro de Cinema, né? Hoje você tem, por exemplo, para mim, a lei de incentivo clássica, que é a lei do audiovisual, ela funciona um pouco como um start para o seu projeto. Então você tem condição de, muitas vezes, num edital público, BNDES, Petrobras, que trabalham operando essas leis, ou mesmo numa captação privada, você ter o seu, que a gente chama de start money, quer dizer, o seu dinheiro para começar o projeto, e a partir daí você acessar os outros mecanismos de mercado que tem, que é artigo 3º, FUNCINE, fundo setorial, que vão complementar o seu budget, que são mecanismos mais focados no resultado do mercado. Então você tem um equilíbrio grande, você tem incentivo para as distribuidoras independentes hoje, elas também podem acessar o fundo setorial para adquirir filmes, e você começa a ter uma política de apoio e de expansão do mercado de salas. Então, acho que a gente hoje tem um privilégio de ter uma política ampla, que é resultado também dessas discussões dessa época, né? Em relação, então, à sua produção atual, né? Você está envolvido aí com
mais de um longa, né? Tem o Brother, tem as animações, né? As animações seriam Minhocas e Historietas Assombradas. Né? Então, em fase aí de... O Brother já está em fase de finalização. Tá, estreia em maio, com distribuição da Sony Columbia. Legal. Então, até pegando esse viés da sua produção, você em longas você tem pouca experiência, teve a experiência anterior com o Corpo, né? Que eram com diretores estreantes, o Rubens, a Rossana, Rubens Riva de Rosana Folha. Certo, agora com o Jefferson D. Ok, todos estreantes. Essa questão do produtor estreante, da produção em si, com profissionais estreantes, como isso é recebido no mercado, como se desenvolve a política para o estreante dentro dessa questão das leis de incentivo? Então, hoje eu vejo que isso está muito bem... isso não pesa. Assim, hoje o que pesa é projeto. A gente, você vê, a gente tem o Brother, a Jefferson D, primeiro longa dele. É um cara que já tem vários curtas e tem um trabalho enorme na periferia feito com seus curtas-metragens e tal, junto com os movimentos da comunidade negra e tudo mais. A gente tem Minhocas, que também já está com a distribuição garantida pela Fox, que é um longa de animação de diretores estreantes também. É uma animação de stop motion, a primeira da América Latina, aquela de bonequinhos, né, tipo Fuga das Galinhas. No nosso caso é silicone, né, massinha. O Historietas Assombradas é um filme que a gente começa agora o desenvolvimento. Vai ser o primeiro filme de animação, computação gráfica em 3D digital do Brasil também, quer dizer, o famoso 3D de óculos, né? Então, e são projetos, né? São projetos, quer dizer, a consistência deles vem deles serem projetos formatados para ter uma trajetória. Então, a coisa do estreante, eu não vejo nenhum peso, assim. E eu vejo que hoje, assim, a gente está tendo um nível de estreantes muito grande. Eu nunca ouvi uma coisa, porque estreante não tem chance e tal, pelo menos a partir da entrada desses novos mecanismos de mercado. O que é levado em conta é o potencial do projeto, efetivamente. Okay, bom, legal, eu agradeço a sua participação, Paulo, foi super bacana para a gente aí recebê-lo. No caso, para finalizar, se você quiser assim, propor até falar sobre a sinopse do filme, data de estreias, que é... Bom, a data eu não tenho ainda, mas é maio, estreia em todos os cinemas do território nacional. Brother, vai ser bem distribuído. E depois, no final do ano, a gente tem Minhocas. Tá, legal. Entrando em cartaz também. Muito obrigado. Obrigado pela chance. Questão de Opinião fica por aqui. Eu agradeço aí a participação de todos que assistem. Até um próximo programa. Valeu. Acho que tem uma reflexão mais ampla aí a ser feita a respeito do que é investimento do Estado, o que é investimento privado, de como essas coisas se encontram para a promoção da cultura no Brasil. E eu não sei se... me incomoda mais a forma como a coisa foi colocada, que é injusta, que o empresariado pensa apenas em elementos de marketing. Eu acho que tem empresários assim, tem políticas que são feitas assim, que é legal, inclusive, mas há muitas empresas, sim, preocupadas com bases culturais, preocupadas em gerar desenvolvimento pela cultura e associando as suas marcas e em parcerias público-privadas extremamente efetivas e que beneficiam bases da escala de produtores culturais, espalhando pelo Brasil inteiro. Um ponto que é definitivo e total é que de fato precisa pulverizar o investimento. Isso é um ponto positivo dentro das proposições do Profic, que é tentar pulverizar um pouco mais o investimento cultural Brasil afora. Mas isso também não é o único patrimônio da cultura.